Nesse vídeo nós vamos ver como funcionam os REITs, esses fundos imobiliários americanos. Vamos ver se vale a pena a gente investir neles. Vamos analisar uma lista dos principais REITs para você já começar a dar uma olhada, dar os seus primeiros passos, investindo nesses REITs. E lá no final do vídeo eu vou te trazer a melhor opção, a opção mais fácil e tranquila para você começar a investir nos Estados Unidos e nesses REITs, nesses fundos imobiliários americanos. Então, bora lá pro vídeo. Me chamo Tomás Xavier, eu estou aqui para simplificar o mercado financeiro, para te ajudar a ser um investidor melhor. Já se inscreve aqui no canal, pois eu estou postando vídeos novos toda semana, sempre trazendo conteúdos com muita qualidade para que você evolua, que você enriqueça no longo prazo. E bora lá, então vamos entender as diferenças entre os FIs aqui do Brasil e esses REITs, esses fundos imobiliários americanos. E beleza, aqui nós temos uma tabela então com as principais diferenças entre os REITs e os FIs aqui do Brasil. Os REITs, eles são empresas, eles são listados lá nos Estados Unidos como empresas que fazem gestão de ativos e imobiliários, e eles precisam distribuir 90% de todo o seu lucro em forma de dividendos. Os FIs aqui no Brasil, eles não são empresas, eles são fundos de investimentos imobiliários, aí a sigla do FI. Então nós temos esses FIs aqui que investem diretamente em imóveis, como por exemplo shopping centers, galpões logísticos, prédios comerciais, ou então em papéis, que são esses títulos imobiliários. Nós temos principalmente CRIs e LCIs. As CRIs são certificados de recebíveis imobiliários, as LCIs são letras de crédito imobiliário, são títulos atrelados ao setor imobiliário. De qualquer forma, os FIs investem sempre no setor imobiliário. E aqui, eles têm que distribuir cerca de 95% dos seus dividendos semestralmente. Existe esse consenso de fazer essa distribuição mensal. Não que seja uma obrigatoriedade, mas ficou uma marca do mercado que os FIs, eles pagam esses dividendos de maneira mensal. Com os REITs, nós temos essa exposição cambial, então nós temos que enviar o nosso dinheiro lá nos Estados Unidos para corretoras americanas, convertendo o nosso real em dólar. Então, se o dólar se valorizar, nós temos também esse ganho no câmbio. Nós temos aqui com os FIs o nosso dinheiro sempre em reais. Conforme o tempo vai passando, a inflação vai aumentando, nós temos essa desvalorização do nosso real. Lá nos Estados Unidos, investindo nos REITs, nós temos essa valorização com o tempo, esse ganho, essa exposição cambial. O número de setores também é bem diferente. Aqui no Brasil nós temos praticamente ali 6 setores, geralmente é galpões logísticos, shopping centers, prédios comerciais, desenvolvimento, hotéis. Nós temos aqui setores limitados, FIs limitados. O universo de fundos imobiliários aqui, ele é bem menor do que lá nos Estados Unidos. Então lá nós temos vários setores diferentes, inclusive REITs, esses fundos imobiliários americanos bem diferentes do que nós temos aqui no Brasil. Por exemplo, aqui do lado eu tenho listado os principais setores. Nós temos a parte residencial, então nós temos aqueles subúrbios, aquelas casas residenciais mesmos, retail, que é aquela parte de varejo, office, escritórios, a parte de saúde, com imóveis tanto de hospitais como de asilos, de casas de cuidado. Também nós temos imóveis de desenvolvimento bastante tecnológico voltado para a saúde. Existem lá alguns setores especializados, como por exemplo de data centers. E existem outros setores bem diferentes, como por exemplo de presídios, de cassino, de torres, antenas espalhadas em vários territórios. Então existem vários setores bem diferentes. Nós temos, por exemplo, resorts, self-storage, são aqueles grandes armazéns para colocar itens pessoais. Nós temos essa parte de timberland, que é tanto essa parte de plantio e também comercialização de madeira. Então existem aqui vários setores bem diferentes do que a gente está acostumado aqui no Brasil. E bom, a parte de tributação, esses dividendos que chegam para nós, lá nos Estados Unidos já é tributado em 30% direto na fonte. Então o dinheiro que chega na nossa conta, na corretora, ele já foi tributado em 30%. Aqui no Brasil nós temos essa isenção de imposto sobre os dividendos. Esse valor ele chega líquido para nós, é uma vantagem aqui dos FIs, mas a gente não sabe até quando que isso vai acontecer. Existem já boatos de que isso será mudado futuramente. A tributação na parte de venda desses ativos, aqui no Brasil a gente é obrigado a pagar 20% sobre qualquer venda que a gente fizer com lucro. Então 20% sobre o lucro a gente precisa gerar uma DARF e pagar o imposto de renda aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos existe essa isenção de até 35 mil reais. Então nós podemos vender com lucro alguns REITs e não precisar pagar esse imposto de renda. Para a gente ter uma ideia de mercado, lá nos Estados Unidos, aqui com números de 2021, os REITs, os imóveis, todo esse setor imobiliário dos Estados Unidos, ele gira ali em torno de 1,7 trilhões de dólares. Aqui no Brasil, se a gente pegar todos os nossos FIs, nós temos ali em torno de 160 bilhões de reais. Então veja o tamanho, o universo completamente diferente que nós temos aqui no Brasil com os nossos FIs, que são grandes, mas que são muito pequenos perto dos REITs, desse universo lá nos Estados Unidos, que está na casa aqui de 1,7 trilhões
bilhões de dólares. É muita diferença. Realmente, um REIT lá nos Estados Unidos é maior do que todo o nosso universo de fundos imobiliários aqui no Brasil. Então, por isso que é interessante a gente olhar para os REITs para a gente diversificar o nosso patrimônio. E a distribuição dos dividendos aqui no Brasil geralmente é mensal, lá nos Estados Unidos então pode ser mensal, trimestral ou semestral. E para fechar, como que a gente pode investir nos REITs? É diretamente lá fora numa corretora americana. Nós mandamos os nossos reais, convertemos para dólar e investimos nos REITs diretamente, ou então através de BDRs aqui no Brasil. As BDRs nós continuamos com reais, nós investimos aqui do Brasil em corretoras brasileiras, lá nos Estados Unidos diretamente numa corretora americana, nosso dinheiro fica em dólar. Então eu prefiro a opção de mandar o dinheiro lá para fora numa corretora americana. Nós temos essa proteção, essa valorização do dólar, a gente tem essa segurança extra. E os FIs aqui no Brasil a gente investe nas nossas corretoras, os FIs estão listados na Bolsa de Valores. Aqui eu trouxe uma lista com alguns dos principais REITs que nós temos lá nos Estados Unidos para você já começar a dar uma olhada, você começar a estudar cada um deles para ver se faz sentido para você, para sua carteira de investimentos. Então, uma primeira opção seria o Realty Income, é simplesmente o código O, que a gente pesquisa lá nos Estados Unidos. A gente pode comprar aqui com cerca de 64 dólares, mas lembrando que lá nos Estados Unidos existe um mercado fracionário, então a gente pode comprar frações dessa ação. A gente investiria facilmente com 1 dólar, 5 dólares, 10 dólares, conforme a nossa necessidade. Esse REIT, ele foca na parte de varejo, ele possui várias lojas, mercados, postos de gasolina, farmácias, restaurantes, uma série de lojas diferentes ali dentro do seu portfólio. Ele possui vários inquilinos bem famosos, como por exemplo 7-Eleven, Starbucks, Walmart, FedEx, enfim, uma série de inquilinos bem conhecidos lá nos Estados Unidos, e ele vem pagando um dividendo aqui de 4,72% ao ano. Lembrando que um dividendo considerado alto lá nos Estados Unidos gira ali em torno de 4% ao ano. Então é uma diferença bem grande entre os nossos dividendos aqui do Brasil. São economias diferentes, lá o nosso dinheiro sai em dólar, esse dividendo ele cai em dólar, ele é diferente, a gente não pode comparar. Outro dado bem interessante é que o Realty Income ele vem aumentando seus dividendos de maneira consecutiva por mais de 25 anos. Já uma segunda opção é o STAG. Esse é um REIT mais na parte de galpões logísticos e imóveis industriais. Ele atua praticamente em todos os Estados Unidos, possui mais de 10 milhões de metros quadrados nesses imóveis, então ele é um fundo também bem conhecido que faz pagamentos mensais e ele tem aqui uma distribuição de dividendos em torno de 4,32% ao ano. Uma terceira opção, já bem diferente do que nós estamos acostumados, é o Equinix. Esse é um REIT focado em data centers. São aqueles grandes imóveis focados totalmente tecnológicos para data centers, ou seja, Netflix, Amazon, Microsoft, Apple, todas as grandes empresas elas precisam desses data centers para colocar lá os seus serviços. Por exemplo, as nossas fotos, os nossos documentos que nós colocamos nas nuvens são armazenados em data centers. O filme que a gente assiste no Netflix está lá dentro de um data center e vem esse streaming para nós, ele está na nuvem, ele está lá disponível. Esses data centers eles estão espalhados no mundo inteiro e o Equinix então ele possui vários desses data centers no mundo inteiro. Ele paga um dividendo aqui próximo de 2% ao ano e também é uma ótima opção para a gente começar a estudar, começar a dar uma olhada. Dando uma olhada aqui em mais alguns REITs, nós temos por exemplo o Prologis, que é um dos maiores REITs listados na Bolsa Americana. Para você ter uma ideia, o valor de mercado dele gira em torno de 111 bilhões de dólares. Lembrando que todo o nosso universo de fundos imobiliários aqui no Brasil são 160 bilhões de reais. Só esse REIT ele tem 111 bilhões de dólares, então ele já é muito maior do que todo o nosso universo de fundos imobiliários aqui no Brasil. E ele atua principalmente no setor de galpões logísticos, então um setor bem conhecido já nosso aqui do Brasil. Ele foca principalmente nessa parte dos e-commerces, nessas vendas, nessa entrega da mercadoria para os clientes. Ele tem aqui um dividendo anual de cerca de 2,84% para nós. E ele inclusive tem imóveis, tem galpões logísticos aqui no Brasil. Ele atua de maneira global também. Uma outra opção é o American Tower, aqui um setor também bem diferente. Ele atua nesse setor de torres, de antenas. Ele foca em comprar terrenos, colocar as antenas, colocar essas torres e disponibilizar elas para essas operadoras de telefonia, de internet. Então ele consegue alugar tanto o terreno como essas torres. Ele consegue com apenas uma torre alugar para várias companhias diferentes. Ele é um setor bem diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. E ele vem pagando um dividendo de 3,21% no último ano. E para fechar, um último item da nossa lista é o Alexandria. O Alexandria ele é um REIT tanto de escritórios desses prédios comerciais, mas também focado na parte de healthcare. Então todos os seus imóveis, na verdade, são centros tecnológicos voltados para a saúde. Então esses centros, eles possuem lá vários laboratórios, sempre focando nessa evolução na parte de saúde. Ele é um REIT que atua somente nos Estados Unidos, mas ele cresceu muito durante a pandemia. Ele teve um crescimento bem expressivo
expressivo, aumentando seu valor do mercado para cerca de 25 bilhões de dólares. Ele vem distribuindo um dividendo aqui de em torno de 3,17% ao ano. E bom, para fechar, se você ainda está em dúvida de qual REIT pegar, aliás, existem mais de 200 desses fundos imobiliários americanos, então é bem complicado a gente começar de fato a investir neles. A gente tem que estudar cada um deles, entender esses vários setores diferentes que existem lá nos Estados Unidos, e aqui eu te trago uma opção então muito mais simples para que você já comece a investir nesses REITs, nesses fundos imobiliários americanos, que é um ETF. O ETF ele é um fundo de investimentos onde ele tem dentro dele um portfólio, uma cesta de vários ativos. Então nesse caso o ETF VNQ, que é da Vanguard, uma das maiores gestoras do mundo, nós temos aqui então o VNQ, que é um ETF que tem dentro dele vários REITs. Ele tem uma carteira desses REITs já pronta, basta a gente investir apenas no VNQ, que lá dentro a gente vai estar diversificando e investindo em vários ativos. Então dessa maneira a gente tem essa exposição macro à maioria dos REITs, sem que a gente precise ficar indo atrás de cada um deles para começar a investir. Aqui a gente já dá o primeiro passo, a gente investe no VNQ, e aí claro, se você quiser se aprofundar nos outros REITs, é até recomendado que você invista primeiro no VNQ, que aqui você está colocando seu dinheiro de uma maneira geral, bem diversificada, e depois você vá olhando quais REITs que realmente você quer ter em carteira, e aí você vai montando a sua carteira separado aqui do VNQ. Mas aqui uma boa estratégia para você começar, para você dar esse primeiro passo, você investir de fato. Nós podemos comprar o VNQ com cerca de 85 dólares, mas lembrando que lá as corretoras americanas elas oferecem, a maioria delas oferece esse mercado fracionário, então a gente consegue comprar frações desses 85 dólares. Nós conseguimos investir, por exemplo, com 1 dólar, 5 dólares de uma maneira bem tranquila. Então não se assuste com o valor do ETF, o valor das ações, dos REITs, mas sim, lembre sempre que a gente pode comprar de maneira fracionária. E para entender esse ETF, ver a carteira dele, ele possui aqui 168 REITs dentro do seu portfólio, todos eles estão nos Estados Unidos, ele vem pagando aqui um dividendo anual de 3,76%, e aqui a gente consegue ver as principais REITs que ele tem dentro do portfólio. Nós conseguimos ver, por exemplo, que ele tem o PLD, que é o Prologis, o Equinix, o Public Storage, o Realty Income, o Welltower, o Alexandria, o Avalon Bay. Então ele tem aqui uma série de REITs, os principais REITs, e veja, ele tem aqui uma porcentagem bem pequena para cada um deles. Então você, com um ativo, você já tem toda essa diversificação dentro do seu portfólio. Então aqui é uma maneira bem interessante para você começar, você já investir nesses REITs, e aí depois você vai estudando, com calma, você vai aplicando seu dinheiro nos demais REITs que você quiser. Por esse vídeo era esse, espero que você tenha gostado. Me chamo Tomás Xavier e estou postando vídeos novos toda semana. Então se inscreve aqui para não perder conteúdos como esse. Te vejo semana que vem. Muito obrigado e falou!